Serviços públicos essenciais. Como podemos melhorar? Todos os anos a sociedade reclama melhora nos serviços públicos prestados pelo Estado às comunidades mais carentes, mas é fato que essa melhora não ocorre na velocidade que nós todos gostaríamos, não é verdade? É para falar sobre isso que o Protagonismo Regional em Debate dessa semana no painel Governança Local falará sobre serviços públicos, como podemos melhorar. E se você quer saber mais sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, no painel de Governança Local, nesta semana para falar sobre serviços públicos, como podemos melhorar. Em ano eleitoral, nós estamos recebendo dois pré-candidatos, um à Câmara Federal e outro à Assembleia Legislativa. E nada mais do que candidatos a cargos eletivos para falar da melhora dos serviços públicos. Por isso que a gente recebe novamente, já virou nosso amigo, o Major Costa Silva. Major, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. E vamos que vamos. Tem lá. Muita coisa para melhorar nesse Brasil. Toninho Silva, também candidato a deputado estadual. Os dois, como falei, candidatos, já viraram nossos amigos. Seja bem-vindo, Toninho, mais uma vez. Boa tarde, Sérgio. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez e falando sobre realmente o que precisa ser mudado. Uma boa tarde a todos, vamos dar um prosseguimento e poder esclarecer muitas coisas para vocês nessa tarde maravilhosa. Você que nos acompanha sabe que esse programa está sendo gravado, por isso o Toninho falou boa tarde. Mas é boa noite, é bom dia para a hora que você estiver assistindo. Vamos lá. Major, a gente sabe que a questão do serviço público é um problema crônico e a gente muitas vezes não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Como é possível a melhora do serviço público, considerando que a gente tem um aumento sistemático do custeio da máquina, a gente tem problemas de burocracia, a gente tem dificuldade de fiscalizar agências reguladoras que não funcionam em um caminho tortuoso para perseguir essa melhora do serviço público. Boa parte desse controle estão nos órgãos reguladores em Brasília. Qual é a perspectiva que a gente tem para quem busca o mandato eletivo de realmente combater a ineficiência e melhorar essa atividade? Olha, nós temos hoje como um dos principais problemas da máquina pública, né, a ineficiência, a falta de comprometimento e a falta de gestão na aplicação dos recursos que hoje são os recursos que custeiam realmente, né, o serviço público que a gente está questionando, seja ele qual for, né, seja na área de saúde, na educação. Só para você ter uma ideia, né, vou citar um exemplo no caso do município de São Paulo. O município de São Paulo, se você pegar o orçamento municipal do anual, só para a educação, você vai verificar que é gasto algo em torno de R$13 mil por aluno a cada ano. Se você procurar escolas particulares que estão tendo lucro, além de estarem prestando serviço educacional, geralmente de melhor qualidade, ainda estão tendo lucro, o custo da mensalidade é próximo disso, em torno de R$1.000, R$1.000 e poucos por mês. Logicamente, nós escolas mais elitizadas, mas as escolas particulares médias em São Paulo têm mais ou menos o mesmo custo, considerando ainda que ela está tendo um lucro. Então nós temos sim um ralo de dinheiro ali que vai embora sem que ninguém se perceba. A mesma coisa na saúde. Na saúde hoje se perde medicação em todos os lugares, em todos os postos de saúde, as unidades de pronto atendimento, porque não existe uma gestão eficiente dessa medicação por parte das secretarias municipais de saúde e nem por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Existem modelos hoje em outras instituições que conseguem gerenciar toda essa situação de material com muito mais eficiência.
Eu cito o próprio Exército Brasileiro. Hoje em dia, existe uma gestão de material, tá? Por exemplo, a própria questão de medicação. As unidades militares têm medicação. Quando a medicação está próxima de vencer e ela tem grande quantidade, ela é remanejada entre as outras unidades sem a necessidade de novas aquisições. São práticas de gestão que, se implementadas corretamente nos demais serviços, a gente vai conseguir uma eficiência melhor da aplicação do recurso, deixando de perder ou deixando de escoar aquele dinheiro pelo ralo, como acontece hoje. Então nós temos um duplo problema, a falta de comprometimento do próprio funcionalismo público, muitas vezes, né? E a má gestão dos recursos que acaba sendo aplicada de maneira equivocada. Toninho, você acredita que a percepção de que os serviços públicos não estão sendo entregues da maneira adequada é uma realidade, ou isso ainda é uma, digamos assim, é uma nuvem de fumaça, que isso não procede com a realidade? Não, Sérgio, isso aí é um problema crônico, já vem de muitos e muitos anos, e são coisas que a gente vê que tende a piorar a cada dia que se passa. A gente está hoje aí num ano de campanha, né? E temos projetos para poder mudar essa coisa que todo mundo conhece. A máquina que não funciona, mas ela existe, né? E essa deficiência você vê em qualquer órgão que você chegar hoje, a ineficiência de quem lhe atende. Eu não sei se é um excesso na questão de carga tributária que acontece, que pode dar uma fragilidade no atendimento, e às vezes até a má vontade do próprio servidor, né? O servidor ele tem aquela garantia que o mês, quando fecha, o pagamento dele está ali, e começa até pelo mau atendimento em um balcão, né? E um serviço público que eu vejo uma deficiência enorme é no transporte público, onde nós vemos que o município ele arca com um subsídio, né, no transporte público. Aqui perto da gente mesmo tem um serviço de atendimento que eu pretendo trabalhar em cima disso. Na tua visão, falta mais regulação ou falta mais concorrência? O que você acha que falta? Falta concorrência, né? Quando você não tem concorrência, você faz o que você acha que deve ser, pega o que tem para hoje e pronto. E quando você se vê numa competência com outras pessoas, com outras empresas, você começa a melhorar, né? Essa é uma visão que nós temos que mudar, tá? Aqui em Bertioga mesmo, nós temos a linha intermunicipal, o ônibus trafega numa rodovia, com pessoas em pé, sem um ar-condicionado. E por que essa diferença com o ônibus municipal, que a grande maioria já tem um ar-condicionado? Então deveria ter uma fiscalização nessa deficiência. E Toninho Silva tem a certeza que vai estar trabalhando para que isso aí venha a mudar. Major, o senhor falou agora há pouco da deficiência de gestão, né? Vamos lá. Para quem está acompanhando a gente, pode parecer uma abordagem um tanto quanto genérica. Melhorar a gestão, todo mundo vai concordar que é um caminho a ser perseguido. Agora, como que a gente consegue melhorar a gestão? Eu gostaria de colocar duas questões aqui. Uma delas são a questão dos indicadores, né? Como a gente consegue estabelecer indicadores que sejam realmente capazes de serem monitorados pela sociedade, por órgãos de representação, enfim, né? Como eu comparo um serviço de melhor qualidade com de pior qualidade, como referência. E uma outra questão que eu gostaria do seu comentário. A concessão de parte dos serviços públicos através de parcerias privadas ou parcerias público-privadas seria um caminho? Se a gente comparar com as rodovias, por exemplo, as rodovias são serviços públicos, né, manutenção de rodovias, e são concedidas a uma concessionária, administra a manutenção, cobra o pedágio e entrega uma rodovia de melhor qualidade. Seria um caminho? Será que uma escola que hoje tem um custo, como o senhor bem falou,
equivalente a uma escola privada, se remunerada pelo poder público o valor por aluno para entregar uma qualidade XY no edital, poderia ser uma solução para atingir esse modelo de gestão mais eficiente? Seria uma alternativa, até porque o que acontece, iniciativa privada, né, uma escola particular, ela precisa sobreviver dentro de um mercado de extrema concorrência. Hoje, se você andar por qualquer cidade aí do Brasil, a gente vai perceber que existe uma quantidade muito grande de escolas privadas e que estão tentando oferecer sempre uma melhor qualidade de ensino, uma melhor infraestrutura para o aluno, buscando também manter o preço num patamar assim, o mais aceitável possível para aquele extrato social que é atendido por aquela escola. Se hoje nós já temos o gasto público equivalente à escola particular, talvez a gente desonerasse muito mais se a gente passasse realmente a contratasse essa vaga. Contratasse essa vaga. Isso é uma alternativa. Até porque hoje, na maioria das cidades, isso é uma constante, né? Existe, por exemplo, falta de vaga de creche. E sempre ficam os prefeitos lá falando, não, nós vamos construir mais creche, vai ser construída mais uma creche. Ora, é uma obra pública que tem que ser construída. Ali, já por si só, já é muitas vezes um desperdício de dinheiro público, poderia estar sendo aplicado em outras áreas. Mais contratação de pessoal, mais encargo depois na parte de previdência com relação a esse funcionário público. E a gente podia estar passando isso muitas vezes para a iniciativa privada com muito mais qualidade. Mas sempre se levanta aquela questão, mas quem vai fiscalizar se a escola está realmente oferecendo aquilo? O próprio cidadão. O próprio cidadão fiscaliza. Se você coloca o teu filho numa escola, paga pelo Estado, e o serviço é ruim, ou está sendo mal prestado, você é o primeiro que tem a obrigação de levantar a mão e falar. O que nós temos hoje, por isso que eu falo que tudo é um conjunto de fatores, né? Nós precisamos também conscientizar a população de que é um direito dela receber esses serviços e que ela tem a obrigação também de fiscalizar. Os canais de ouvidoria devem ser mais aproveitados pela população, e coisa que infelizmente hoje não acontece. O cidadão já criou muitas vezes aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Então pensa, fui mal atendido, mas é assim mesmo, a gente é mal atendido. Não pode ser. A gente precisa exigir sim que o serviço público seja bem prestado. Como o Toninho comentou agora há pouco, falando sobre a questão do transporte público. Transporte público, quem é que pode fiscalizar o transporte público melhor do que qualquer órgão fiscalizador, ou melhor do que qualquer agência reguladora? O próprio cidadão. Se o cidadão estiver disponível ali observando que o motorista está conduzindo o veículo sem segurança, que o veículo não apresenta as condições de segurança adequadas, ele identifica qual é o veículo, entra na ouvidoria e faz a sua reclamação. E já existe hoje, por parte do governo federal, um processo gradativo de informatização dos serviços públicos, né? Ou do atendimento ao cidadão. Hoje, grande parte dos serviços se faz pelo portal.gov. O próprio SUS hoje está sendo informatizado já a um ponto em que, por exemplo, se um cidadão de São Paulo estiver em uma viagem pelo Nordeste e sofrer um acidente e não tiver como ser identificado, é lógico que isso ainda está em fase de implementação, ainda não está pronto, não está 100% operante, mas ele pode ser identificado até por reconhecimento facial, pode ser puxada a ficha médica dele, do atendimento que ele tem aqui em São Paulo, inclusive com os resultados dos últimos exames. Então ele já tem condições de saber a tipagem sanguínea, já tem condições de saber se existe alguma comorbidade, o médico lá, ele tem acesso a essa informação. Então se nós investirmos mais na informatização desses processos, no canal de atendimento realmente ao cidadão, para que o cidadão possa exercer realmente a fiscalização do serviço que lhe é prestado, na qualidade de usuário, ele tem a melhor visão. Por que a gente tem tanta dificuldade de ver, vou mudar um pouco a pergunta, por que é tão difícil para a classe política tradicional enfrentar a questão da não concorrência em algumas áreas do serviço público? Por que a classe política cede à pressão de certos grupos de interesse? Ou será que eles fazem parte do grupo de interesse? O que você acha, Toninho? Eu acredito que eles fazem parte do grupo de interesse. Porque quando você está disposto a fazer o que é justo para o cidadão, você tem que olhar o cidadão, a necessidade do cidadão, e não o seu benefício próprio. E hoje o que a gente vê é isso, né? Isso causa uma deficiência em todas as áreas. A gente já falou algumas vezes aqui sobre grupos de oligarquias que se locupletam da estrutura estatal,
tomam tomam a estrutura estatal para si, né? Talvez esteja aí, para quem nos assiste, aí o grande gargalo, a gente tentar enfrentar esses grupos de interesse que tomaram para si a estrutura estatal, para que a gente possa entregar o melhor serviço para o cidadão? Sim. Eu vou até fugir um pouco, retroceder sobre a questão que você estava falando sobre a educação, né? Eu tenho um projeto, uma ideia, talvez seja difícil. Você tem um hospital, né, privado, ele é obrigado a ter uma parcela direcionada ao SUS, correto? Por que não fazem isso com a educação? Para que a escola municipal, a estadual, tenha uma parte para uma escola privada vir e você poder fazer as comparações. Isso pode acontecer. Na verdade, o hospital privado, ele dedica parte dos leitos para o SUS, é remunerado pelo SUS. Né? Se uma escola privada, ela destinasse num edital parte das suas vagas para serem compradas pelo sistema público, você eliminaria toda a carência de vagas, na verdade. É disso que eu e melhoraria a eficiência do gasto público. Eu tenho esse projeto. Existe um outro lado, um aspecto que muitas vezes o pessoal não observa e que é o maior óbice da questão da terceirização do serviço público. Para a gente não entrar e citar nomes, né, mas existe hoje prefeito de uma grande cidade do estado de São Paulo, que até a última legislatura era vereador, e que grande parte das creches, dos prédios, né, que eram utilizados para montagem de creches, alugados, locados pelo município, pertenciam à família dele. Então, recai naquela situação que estava sendo falada, né? De muitas vezes os grupos de interesse, né, aproveitarem essa estrutura, essa facilidade estatal através da posição que ocupam, para que consigam realmente se locupletar com isso. É lógico que nós temos uma legislação hoje que já proíbe esse tipo de coisa, nós temos aí a lei de improbidade administrativa, que hoje tenta trabalhar, ou pelo menos tenta direcionar a conduta do agente público dentro dos princípios constitucionais da administração pública, né, previsto no artigo 37 da Constituição. Mas, infelizmente, isso carece sim de apuração, carece sim de fiscalização e principalmente da população. Porque quando você conversa com o usuário final, vai nessas creches e conversa com o usuário final, normalmente os pais, né, até porque as crianças ainda muito pequenas não têm condições de manifestar a própria opinião, mas quando a gente conversa com os pais, todos eles estão insatisfeitos, verificam que a creche não oferece boas condições, que as instalações não são adequadas às crianças, que muitas vezes não existe a quantidade necessária de funcionários. E aí a gente olha, por que no serviço público nós temos todos esses problemas e no serviço privado a gente não tem? Uma coisa que a gente fala muito aqui, e é até um projeto nosso que eu quero compartilhar com vocês, que é disponibilizar aplicativos que permitam que as pessoas no dia a dia façam essas análises de maneira muito rápida. Então o camarada pega o serviço de ônibus, ou é atendido numa unidade de saúde, numa escola, enfim, qualquer serviço público. E ele consiga rapidamente dar estrelinha lá para o serviço. E até algum outro tipo de avaliação, enfim, se o local está adequado, limpo, seguro, insalubre ou não, se foi ágil esse atendimento. Talvez seja o caminho, né? A gente se pergunta muito por que isso ainda não ocorre. O Google já tem esse serviço, ele até pede para que as pessoas avaliem, né, os locais, sim, porque isso vai lá para o Big Data. Está faltando aí, na tua opinião, para que isso possa começar a acontecer de maneira mais rápida? Uma coisa simples, boa vontade. Você tendo boa vontade, você faz as coisas que tem que ser feita, né? Sem se preocupar com quem está ali e não fez. Eu não quero saber se você não fez. Eu quero saber que eu estou chegando e eu quero fazer. Até uma pauta interessante, né, para um mandato aí, por exemplo, né? Não o Estado fazer, porque eu acho que o Estado não vai conseguir fazer isso direito. Sim. Mas que o Estado estimular, criar condições, enfim, financiar organizações privadas que queiram colocar à disposição do cidadão tecnologias de validação, né? Porque ele contrata o serviço, sim, tem que ser interesse do Estado ter o feedback, ter essa informação do cidadão usuário. E já existem serviços assemelhados, né? Por exemplo, na própria questão da defesa do consumidor, apesar de nós termos as procuradorias de defesa do consumidor, os PROCONs, nós temos hoje um serviço privado
né, o serviço do Reclame Aqui, por exemplo, em que cada cidadão pode ir lá apresentar as suas demandas, os seus problemas na prestação de qualquer serviço. A empresa tem ali o seu espaço também para responder e muitas questões que antigamente estariam aí sobrecarregando os PROCONs e talvez até o judiciário, com pequenas demandas aí de serviço, acabam sendo resolvidas ali num tipo de câmara arbitral, né? Em que se oferece, né? Você oferece a nota com relação ao serviço. Se você vai contratar hoje uma determinada empresa, comprar um pacote de turismo, qualquer coisa do gênero, você pode digitar o nome da empresa ali no Reclame Aqui e saber como é que é a avaliação dela perante as outras, perante os demais usuários, né? E é bem interessante, né? Porque ali você vê quais são as reclamações, se os problemas são recorrentes, ou se são problemas distintos, pontuais. Você consegue tirar ali fazer um raio-x da empresa que você vai contratar. Da mesma forma, um serviço privado poderia estar apresentando isso com relação a todos os serviços públicos, substituindo até um serviço de ouvidoria ou intermediando muitas vezes o contato do cidadão ou de uma massa de cidadãos com o setor responsável por aquele serviço específico. Então já existem hoje iniciativas nesse sentido, que precisam ser sim estimuladas, ampliadas para demais setores, né? E que isso tudo demanda, obviamente, de um pouquinho de boa vontade de quem hoje ocupa os governos, né? Sobretudo o executivo, mas de um empurrão também do legislativo. Você é a favor do sistema de reeleição, Toninho? Ou você acha que isso tinha que ter mais alternância e tal? O que você pensa a respeito? Olha, eu sou a favor da reeleição, sim. Mas eu sou contra o partido receber verba para o candidato. Exatamente, eu sou contra. Eu acho que quando você quer fazer alguma coisa, você tem que se dispor do que é seu para poder você almejar alguma coisa. Você quer fazer uma faculdade e você vai lá e paga. Você quer comprar um carro, você vai ali e financia. Você quer um outro cargo, você vai prestar um concurso. Então, eu acho que o cargo político deveria ter uma mudança em muitas coisas. Eu sou favorável. Em primeiro, que o cara tenha primeiro uma formação, que ele não use do dinheiro público para poder fazer a sua campanha. Para ele se reeleger, ele tem que fazer todo o processo novamente, né? Para ver se realmente ele está apto, que eu acho que o que te faz você conquistar uma progressão do seu caminho é você mesmo, é o trabalho que você faz. Você vê hoje que um candidato ele é eleito e todo mundo começa a falar, ó, isso aí sumiu, só aparece no dia de campanha. Porque ele fica o tempo todo guardando dinheiro para poder fazer uma campanha. E são dinheiros que seriam para ser investido para a classe que realmente precisa. É o que eu vejo que o sistema político ele tem determinadas distorções que vão contribuindo muito para essa descredibilidade, digamos assim, né? Você vê que o governador ele renuncia ao cargo para concorrer a presidente, mas o que fica no lugar dele pode concorrer à eleição no cargo. Quem está na presidência da República, a mesma coisa. Quem concorre a uma vaga para a Assembleia ou para a Câmara Federal, continua no cargo para concorrer. Então, assim, não dá para entender o critério. Por que o governador tem que sair para se candidatar a presidente? Por que o prefeito tem que sair para se candidatar a alguma outra coisa? Para governador? É uma distorção, sim, porque existe uma preocupação do uso da máquina pública em benefício próprio. Por exemplo, no meu caso como militar das Forças Armadas, para que eu possa me candidatar, eu preciso me desincompatibilizar 3 meses antes. Na prática, para a gente isso já é... Se a gente não desincompatibilizar, seria pior, porque a gente não pode se manifestar politicamente sem se desincompatibilizar e a gente não tem como fazer campanha estando dentro do quartel. Então, já seria bem... para a gente acaba sendo até um benefício, mas... A grande verdade é que se você pegar, por exemplo, um ministro de Estado, um secretário estadual, que tem ali uma pasta, que ele pode fazer uso dessa pasta, direcionando para o curral eleitoral dele, para onde ele tem já alguma representatividade, direcionando os projetos para aquela região e fazendo investimento direcionado ali, ele pode sim utilizar a máquina para se reeleger. Isso deveria ser, o afastamento da função deveria ser para todos, deveria ser a regra para todos mesmo, para que a gente pudesse garantir eleições mais justas e mais equilibradas.
Hoje, na prática, o que acontece? O deputado tem ali um gabinete, que por mais que se diga que ele que o gabinete continua trabalhando, porque continua mandando em prol do mandato parlamentar dele, com certeza o pessoal do gabinete também, até com o intuito de manter o próprio emprego, estão trabalhando dentro do próprio horário de expediente, que deveriam estar trabalhando para a população, estão trabalhando para o candidato, e não para o mandato legislativo que deveriam estar produzindo. A mesma coisa hoje com o governador, que tem ali o repasse de recursos para as prefeituras. Ele pode sim exigir do prefeito daquela cidade o apoio para a reeleição dele. Então isso hoje, quem tem a máquina pública na mão e vem concorrer a uma reeleição, ele sai com muito mais vantagem do que qualquer outro candidato. Isso por si só é injusto. Eu particularmente sou contrário a qualquer reeleição. Para mim, eu acho que existem questões que eu acho que precisa haver uma postura radical, né? E olha que eu não tenho uma visão radical da vida e sociedade, da política, mas em algumas pequenas coisas eu acho que não tem meio termo. E a razão que eu quero apresentar é muito simples, né? Primeiro aspecto, quem pleiteia um cargo público eletivo, em tese, vou falar em tese, porque na prática não é assim, deveria estar apresentando parte do seu tempo, da sua vida, para dedicar à sociedade. Ele vai dedicar o tempo para servir a sociedade através de um mandato no legislativo ou através da sua experiência no poder executivo. Então ele não faz carreira ali, ele está entregando parte do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua liderança em benefício do coletivo. Ele faz durante um tempo e volta para a sua vida. Em tese deveria ser assim, então você cria novas lideranças e passa o bastão, né? Como seria a função de um síndico. Ninguém quer ficar síndico por muito tempo se não estiver levando algum tipo de benefício. Então é o cargo que ninguém quer, porque é um encargo, né? Mas enfim, essa é uma visão que eu tenho. E talvez, aí eu quero fazer um link com o assunto, com o tema, que é a qualidade do serviço público. E eu falei com vocês no começo sobre os grupos de interesse que dominam o Estado, se apropriam da estrutura estatal para, né, atender os interesses dos próprios negócios. Será que não está aí esse nó, né, de grupos que se apropriam da estrutura da máquina pública para atender grupos de interesses e se perpetuam no poder de maneira indiscriminada, já que a gente não consegue criar um critério mais racional sobre aonde eu posso descompatibilizar e aonde eu devo ficar nos cargos? O que você acha, Toninho? Olha, a sua colocação, Sérgio, vem a calhar pelo que a gente realmente vem reclamando. Você vê, a sociedade é o que mais fala, que hoje o ciclo vicioso tomou conta do meio político, né? Hoje o pessoal fala, quer se dar bem vai ser político, por causa dessa visão que você acabou de falar. Tem como acabar? Tem, é difícil, mas não é impossível, né? Precisa ter uma fiscalização maior, precisa ter uma lei realmente que faça se cumprir, que a lei existe, só não é cumprida. É um ditado que eu sempre falo, o pau que dá em Chico não está dando mais em Francisco, só está no Chico. Então tem que ser para os dois lados, né? Então a mudança tem que ser feita, tá? Nós podemos analisar aí que hoje você vê um caso que aconteceu há pouco tempo com um prefeito aqui na nossa região, com tudo comprovado, o cara continua na sua cadeira. Voltou para a cadeira agora. Como é que você vai reagir vendo uma situação dessa? Vai caindo no descrédito, né? Vai dando tanto o mandato do político quanto a ação do Poder Judiciário. Exatamente, dos dois lados, abrange todos os lados. Eu particularmente sou contra generalizar, né? O problema é que a gente percebe que as más ações elas ganham muito mais notoriedade do que as boas ações. Em toda instituição, e na política não é diferente, nós temos pessoas boas e pessoas ruins, né? O problema que eu vejo hoje também é na questão da capacidade que a gente tem de avaliar não só a conduta, mas o resultado do trabalho, né? A capacidade produtiva do representante que nós elegemos. Então, dificilmente você tem, isso mudou bastante recentemente no Brasil, mas ainda está longe do ideal,
as pessoas não têm o hábito de acompanhar o mandato do seu parlamentar, de acompanhar o mandato do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente. Então ninguém sabe o que está acontecendo. Eles entram às vezes naquela rodinha de botequim, que um é pró-Lula, o outro é pró-Bolsonaro, um fala mentira do outro e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então começam, né, as fake news, como o pessoal hoje tenta falar tanto, começam muitas vezes na mesinha de botequim. E por quê? Mas porque as pessoas não estão acompanhando o que realmente está sendo produzido, né? Nós temos hoje alguns deputubers, né, que o pessoal chama por aí, que são mandatários, são deputados, são senadores, que hoje tudo que eles fazem o pessoal fala, né, lacrar pela internet, né? Mas realmente em termos de mandato legislativo, de efetividade do seu mandato, pouco ou nada produziram ao longo de 4 anos aí que permaneceram na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então a gente precisa aprender a avaliar, né, qual é o rendimento que esse parlamentar está tendo, se ele realmente fez proposições. Será que a gente tem noção da importância do parlamento, né? Qual é o papel do parlamento nesse sentido, né? Isso, falta para a gente, falta para a grande maioria da população um pouco mais de cultura política. Já dizia Platão, né, que quem não gosta de política se sujeita a ser governado por aqueles que gostam. E infelizmente a parcela que gosta de política no Brasil ainda é uma parcela muito pequena, quando considerado toda a massa de eleitores que a gente tem no Brasil. Isso acaba refletindo, sim, na eleição de palhaços, atores, jogadores de futebol, que são eleitos porque são conhecidos, mas efetivamente não tem muito o que acrescentar quando sentam realmente na cadeira e tentam exercer o mandato parlamentar. Estamos chegando no final. Toninho, como é que está a programação para a Baixada? Tem algum evento aí para os próximos dias? Como é que está isso aí? Sérgio, bem lembrado, eu gostaria de convidar você, ouvinte, no próximo dia 25, sábado, às 16 horas, no auditório do Hotel Monte Serra, aqui no centro de Santos, na rua Bittencourt, número 130, nós estaremos lá promovendo o Encontro com a Liberdade. Nós estamos aí com a previsão de estar conosco o Renato Bolsonaro, irmão do nosso presidente, o Major Costa e Silva já confirmou a sua presença, eu também estarei lá, e o nosso doutor Daniel, ele é um ortopedista, ele é socorrista clínico geral, formado em Cuba, vai estar palestrando para a gente também, falando como tudo começou para que Cuba chegasse aonde está hoje e que nós tenhamos o cuidado para que o mesmo não aconteça com o nosso Brasil. Então, eu convido a todos vocês no próximo dia 25. Ele não vai falar lá como fazer a revolução, não, né? Não. Ele vai falar como não perder a liberdade que nós temos hoje, né? Tanto que o título está aí, Encontro com a Liberdade. Estão todos convidados, você também, Sérgio, está Maravilha. Convidado. Vou fazer um esforço. Agradeço aí a presença de todos. Maravilha. Queria me despedir de vocês desse programa, então. Eu quero aproveitar agora para deixar esse espaço. Major, passa para quem nos acompanha aí, então, como é que está a programação, a sua agenda para as próximas semanas, a sua expectativa aí nessa pré-campanha para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados? Olha, essa semana nós estamos aí com atividades internas do partido, né? A parte da formação, preparação dos candidatos para prestação de contas, sobre a própria campanha política, né? O que pode, o que não pode. Então, qual partido? Trabalho no Republicanos. Republicanos. Inclusive, era para eu estar lá hoje, está minha esposa lá me representando no curso hoje de prestação de contas. No sábado estaremos aqui em São Paulo. Aí, a partir da semana que vem, com a minha desincompatibilização efetiva lá do Exército, aí a gente deve realmente iniciar a campanha mais presente nas ruas. Mais efetiva, né? E mais efetiva. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação no nosso Protagonismo Regional Debate mais uma vez. Toninho? Muito obrigado, Sérgio. Conte com a gente sempre que for preciso. Nós estaremos aqui, é uma satisfação estar esclarecendo para a população aqui da Baixada e todo o nosso estado de São Paulo sobre o que nós pretendemos fazer para melhorar cada dia mais a vida do cidadão. Maravilha. E a você que nos acompanhou em mais uma jornada no Protagonismo Regional e Debate, nessa semana falando de serviços públicos, como podemos melhorar, quando recebemos no estúdio o Major Costa e Silva e o Toninho Silva, ambos candidatos
a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, curta, compartilhe, divulgue o nosso projeto e até a próxima semana.